Nesse vídeo eu vou te ensinar a como analisar do jeito certo um relatório financeiro de uma empresa da bolsa. Vem comigo. Estava olhando aqui na internet, pesquisando, dando uma olhada na concorrência, etc, etc. E não encontrei nenhum vídeo dedicado a analisar com detalhes como você que está assistindo esse vídeo pode fazer sozinho ou sozinha, sem a dependência de um terceiro. Porque é daquele jeito, né? A gente vem, traz um vídeo, supõe que você sabe das coisas, muita gente vai saber de fato, mas a gente não sabe. E a gente vai prosseguindo, né? Então eu acho que é importante trazer um vídeo nesse sentido, para que você pegue a malemolência, para que você desenvolva esse senso crítico na hora de ler um relatório financeiro, que é aquele release lá na central de resultados das empresas da bolsa. Esse vídeo não é nenhuma recomendação, vou pegar exemplos aqui só de forma hipotética. Outra coisa que eu notei também, você ainda não está inscrito nesse canal, então já aproveita e bora pro vídeo. Primeiro, deixa eu contextualizar uma coisa também. Eu recebi algumas perguntas no Instagram a respeito da Grendene, que como você pode notar, no ano está caindo 6%, contra o Ibovespa em alta. Então isso chama atenção, claro. Ainda mais porque a maior parte da queda veio onde? Ó, tá vendo? Essa esticada para baixo, decorreu dos resultados. O mercado não gostou do resultado da empresa. E muita gente, só por conta da queda, acaba interpretou dessa forma, achando que é uma oportunidade automaticamente. Esse é um erro comum. Eu já cometi lá atrás, todo mundo comete. Por isso você tem que aprender a interpretar do jeito certo as informações de um relatório financeiro. Outro detalhe que acabou gerando esse comportamento do pessoal me perguntando, é o fato de que eu fiz um vídeo aqui no canal, o que aconteceu com a Odontoprev. O Odontoprev caiu também pós-publicação de resultado, tá vendo? Bastante. Só que ela acabou se recuperando, ao contrário da Grendene. E aqui no vídeo eu falo, olha, essa queda em Odontoprev foi exagerada, tá? Aqui eu disse, pode ser uma oportunidade. Só que não é porque com o Odontoprev se tratou de fato de uma oportunidade que com Grendene, essa queda seria uma oportunidade. Eu entendo muito do porquê disso tudo. Porque eu acho que você aprendeu da seguinte forma a escolher empresas. A empresa tem que ser boa. O que significa empresa boa? Empresa que dá lucro. Vamos pegar o exemplo da Grendene. Empresa que sempre dá lucro é boa. Aqui no Investidor 10, você clica aqui em contábil e você pega o histórico máximo aqui que tem disponível desde 2009. A empresa sempre deu lucro, né? Tá vendo? Nunca deu prejuízo. Empresa boa. Só que tem outro atributo que a gente tem que considerar também. Boa, pelo menos é do jeito que você foi ensinado. E o lucro tem que ser consistente, ou seja, sempre dá lucro. Tá tudo aí. Tem que ser barata. Você tem que comprar abaixo do valor intrínseco. E assim, olhando para os múltiplos da empresa com toda essa queda, 5, 6 vezes lucro, PVP de 1, são múltiplos de empresa barata. Outro ponto, alto dividend yield. Isso também sinaliza empresa barata. Boa, barata. E ainda que paga altos dividendos, por que não comprar? Então é que falta mais uma coisinha aí, que poucas pessoas falam, mas é o que vai determinar o tamanho do seu retorno a longo prazo. O quanto você vai ganhar na bolsa com empresas depende disso, não é só do preço não, e sim de a empresa ser boa e com lucro crescente. Tendência de alta no lucro líquido. Se o lucro não estiver em tendência de alta e estiver andando de lado ou crescendo pouco, e crescer pouco significa crescer abaixo da inflação, seu retorno será baixo. Não tem como, não tem mágica aí. Não à toa que o retorno foi baixo em 10 anos, mas vamos voltar aqui de novo, só para você olhar o que está acontecendo. Ó, qual que foi o lucro da empresa em 2010? 300 milhões. Aqui foi 700. Deu quase 100, deu um pouco mais de 100%, né? Mas olha só, 2017, 660 milhões. Quase não teve crescimento em 8 anos, né? 7, 8 anos. Crescimento muito baixo. Já é um sinalzinho amarelo para a gente falar. Tá, caiu, mas o que adianta cair se o lucro não anda? Você consegue entender isso? Eu sei que é foda, porque se foi ensinado, não, é só a empresa ser boa, pagar alto dividendo. Mas não é verdade. Não é verdade. Pensa comigo. Pensa comigo. Se você tem uma empresa, tá lá a sua empresa, e o lucro dela fica andando de lado, você acha que alguém vai avaliar a sua empresa de maneira adequada, no sentido de, pô, tem que se valorizar? Não tem condição, não tem condição. E aí, aqui é só uma coisa breve, eu não vou analisar com detalhes o resultado da Grendene, vou usar outro exemplo para te ensinar e pegando aqui os pontos mais importantes. Acho que eu vou utilizar aqui Itaú, que resultado de banco acho que interessa a maioria das pessoas. Mas aqui, olha uma coisinha que a gente nota, já no destaque, tá? Sem se aprofundar demais. Primeiro, receita líquida, crescimento, 1,4%. Baixo, né? Para você obter grandes retornos na bolsa, não basta comprar barato a empresa. A empresa tem que crescer, especialmente o lucro líquido, que é a receita. Mas uma receita que não cresce acima da inflação, ou pelo menos de acordo com a inflação, fica difícil, né? Fica difícil. Outro detalhe, margem bruta, queda. Isso é bem negativo, tá? O que é a margem bruta? É basicamente o quanto que a empresa ganha da sua receita líquida depois que
desconta o custo do produto vendido, que é o custo variável. Quanto que a empresa gasta para produzir cada chinelo, por exemplo. Então, se essa margem caiu, significa que a empresa não tem poder de preço, pricing power, que é aquela coisa da empresa conseguir aumentar o preço do seu produto ou serviço sem perder cliente, se protegendo da inflação. E aqui não é o caso, você pode reparar, olha só. Vamos lá, receita líquida. Receita bruta nem interessa, tá? Receita líquida. Entre o terceiro trimestre de 2024 e o terceiro trimestre de 2025, o que a gente nota? Teve um crescimento, como eu disse, de 1,4%. Mas o CPV, que é o custo do produto vendido, custo variável da empresa, quanto que ela gasta para produzir cada par novo de sapato que ela vende, esse CPV, no ano passado, foi de 390 milhões. Nesse ano, 406 milhões. No final, quando eu desconto a receita do CPV, nesse terceiro trimestre de 2025, eu tive um lucro bruto, daí a margem bruta, de 353 milhões de reais. Só que no ano passado foi de 358. Então veja, por mais que a receita tenha aumentado, o meu lucro bruto caiu. Isso sinaliza o quê? Que a empresa não consegue pegar a inflação que está aqui, ó, no aumento do CPV, e jogar adequadamente no preço, para que a receita líquida compense esse aumento do CPV. Fica difícil, não vai gerar valor do jeito que a gente quer. Então fica difícil. Tá vendo que esse tipo de interpretação demanda uma certa investigação, demanda cuidado, para você não sair vou comprar porque caiu, não sei o que, a outra caiu, ele comprou, falou bem, não sei o que. Cada caso é um caso. É igual no direito, eu sou advogado, vim da advocacia. Sempre quando chega um cliente e pergunta, Luan, e esse caso aí? Como é que funciona? Eu falo, depende. Depende do que. Aí tem o contexto, tem a coisa toda. É assim que funciona na prática, tá? Eu ia até usar a VEG aqui pra gente analisar, mas a VEG é curtinho, talvez um outro vídeo. Vamos ao Itaú, tá? Para você entender até os principais indicadores do setor bancário, de novo para te dar autonomia, né? E o começo é o seguinte, ó. O sumário executivo, o que é? Os destaques, né? E aqui já vamos entender um pouco desses indicadores. Lembrando, indicador indica alguma coisa e de forma isolada ele não conta a história toda. Indicador tem que ser lido em conjunto com outros indicadores. Tudo é uma história, tudo é um contexto. É assim que funciona. E aí, primeiro, né? Resultado recorrente gerencial. Para resumir, lucro líquido do período. Como a empresa publica a cada trimestre o seu resultado, por mais que, pela lei, o que importa é o resultado anual, mas porque está na bolsa tem que publicar o gerencial a cada trimestre, a gente acaba, né, comparando aqui trimestre por trimestre. Então, o certo é você comparar um trimestre em relação ao trimestre do ano anterior. Assim você tem a história toda, pelo menos de acordo com esse indicador, que é o lucro líquido. E com banco, né? Lucro líquido é essencial. Imagina lucro inexistente em um banco. Banco com prejuízo. Rapaz, banco com prejuízo é feroz, hein? Fuja de banco com prejuízo. Esse resultado tem que ser líquido, tem que ser positivo. E ainda traz aqui a comparação em 9 meses, porque a gente está falando de 3 trimestres. E a gente nota no caso do Itaú que teve crescimento de 10,6 bilhões para 11,8 bilhões, e na comparação dos 9 primeiros meses do ano, de 30,5 bilhões para 34 bilhões, crescimento. E aí entra já a malemolência que eu falei nesse vídeo. Quando você pega 34,513 e divide por 30,518, comparando esses 9 meses, e aí você tira um ali, ó, você corta esse um, você tem 13% de alta. 13% de alta no resultado líquido, no lucro. A gente chama também de última linha do resultado, que é a última linha, né? O lucro líquido. Responde aqui embaixo. 13% é um bom crescimento no resultado líquido? Lembra do que eu falei nesse vídeo? Que o que mais importa é superar a inflação? Aí você compara com a inflação. Você vai lá e olha por IPCA. Quanto que deu IPCA nesse ano? Quanto que vai dar? A Luan, vai fechar abaixo de 5%, eu tô acompanhando aí, verdade. Então, isso aqui é mais que o dobro do IPCA. Então, ótimo resultado, entendeu? Então, se o banco entregar um lucro, um crescimento abaixo da inflação, já é ruim, mesmo que seja lucro. Então, quando a pessoa vir no comentário, ou vir falar groselha na internet, deu lucro, o que você tá preocupado? Deu lucro. E aí o lucro caiu ou subiu abaixo da inflação, você fala, amigo, você está caindo no erro da Grendene. Você está tendo uma análise muito simplista. As coisas, elas têm que ser simples. Isso é verdade, mas não simples demais, ponto de prejudicar a análise. Continuando, margem financeira. Isso aqui é importante, né? Margem, né? Margem financeira é importantíssima no banco. Quanto que ele ganha a partir da receita? E olha, cresceu bem, viu? Ó, saiu de 83 bi para 92. Muito bom. Em todos os trimestres crescendo, ó. Só que você começa a notar, pelo menos entre o terceiro trimestre de 25 e o segundo trimestre de 25, um crescimento mais devagarzinho. Percebeu aqui? Especialmente aqui, ó. Crescimento mais devagar, pouco mais de 1%.
Aí você vai me perguntar, por que isso aí? Né? Não parece ser muito pouco? Se o banco só crescesse 1 a 2% por trimestre, ele não conseguiria crescer 13% no ano, como está acontecendo aqui na comparação de 9 meses. Então, isso acaba acontecendo porque em dados períodos o banco fica mais conservador mesmo, fica mais restritivo na concessão de crédito. Ele não quer crescer porque está muito arriscado. Então você já percebe, pô, então quer dizer que o terceiro trimestre, um trimestre em que o banco está olhando o Brasil com mais cautela, está vendo mais risco de crédito, claro. O banco empresta dinheiro, ele precisa receber. Se ele não receber, prejuízo. Então o controle da inadimplência não é só depois, vou tentar recuperar um crédito perdido. Na verdade, o grande controle é prévio. Na concessão, ao autorizar um empréstimo, financiamento, quanto mais rigoroso o banco é nessa medida e ainda assim consegue crescer, ele vai ser cada vez mais bem visto pelo mercado financeiro. Porque, o Itaú é mais caro que os outros, mas é porque você paga por qualidade e consistência. Não existe almoço grátis. Você paga mais barato em outro banco porque ele não entrega a mesma rentabilidade, o mesmo nível baixo de inadimplência. Você paga por qualidade, é assim que funciona. Outro indicador aqui, retorno recorrente gerencial sobre patrimônio líquido médio analisado. Rapaz, basicamente é o quê? O ROIzinho do consolidado, 23%. Cresceu em relação ao ano passado, né? 22%. 23% é bastante, viu? Lembrando que o retorno sobre o patrimônio líquido, o que é? Vamos lá. Patrimônio líquido é o dinheiro que realmente é propriedade dos acionistas do Itaú aqui. O que é do Itaú? O que pertence ao Itaú? Não de terceiro. Isso é o patrimônio líquido. É um simples resultado entre ativos menos passivos. Pega o ativo, desconto passivo, o que sobra no balanço patrimonial é o patrimônio líquido. Então, o que é 23%? Significa que a cada R$ 100 de patrimônio líquido, eu entrego R$ 23, 23%. Isso é muito ou pouco? Muito, né? Pô, tenta ganhar 23% em cima do capital de forma composta. Muito difícil, muito difícil. Ó, só para você ter uma ideia, empresa boa, acima de 12%. Empresa boa mesmo, acima de 15%. Empresa super boa, excepcional, acima de 20%. Quando você entende isso, você fala, já era bom no ano passado, ficou ainda melhor? Então tá, né? Outro detalhe, retorno recorrente gerencial sobre o ativo médio analisado. Esse é um indicador ignorado, mas é importantíssimo. Warren Buffett olha para isso aqui nos bancos e não negligencia, porque isso aqui é importantíssimo. O que é isso aqui? Vamos lá. Você tem o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, e você tem todos os ativos sob gestão do banco. E aí a gente pega tudo que está lá no banco. Quanto que o banco consegue entregar de retorno em cima dos empréstimos? Tudo. Ativo total. Tudo. Pensa assim, tudo. Olha só, 1,6%. Ano passado, 1,4%. Cresceu, melhorou. 1,6 é bastante? Muito. Sabe quanto que o Bradesco consegue dar? 1%. 1, alguma coisinha. Tem bancos que não alcançam 1%. O que é um banco bom? Um ROA bom, que a gente chama. ROA acima de 1%. Excepcional, acima de 1,5%. Itaú, então, de novo. Então, você tem ROI alto e ROA alto. Outro detalhe, índice de inadimplência 90 dias. Aquele crédito já perdido, acima de 90 dias. Imagina, já está devendo há mais de 3 meses, 1,9%. Esse é um índice baixo. Até 3% não preocupa tanto, mas já começa a ligar um sinalzinho. Aqui está baixo, aqui está baixo. Outro indicador aqui, ó, índice de eficiência. O que é isso? Ele mede basicamente quanto que o banco gasta com despesa a partir da sua receita. Tá vendo o percentual aqui, ó? 39 para 38. Nesse caso, se o indicador caiu é melhor, melhorou. Por quê? Significa que o banco se tornou mais eficiente. O nível de aumento das despesas do banco foi menor que o nível de aumento da receita do banco. Por isso que o percentual caiu. É despesa sobre receita. Então, se a despesa cai ou sobe num ritmo menos acelerado que a receita, esse indicador ele cai, né? Então, vamos colocar aqui no exemplo. Se eu tenho 100 de despesa e 200 de receita, eu tenho 50% de índice de eficiência. Tá? Você fala, nossa, muito, né? Tem banco aí com esse índice. O Bradesco está batendo esse índice aí. E não está longe, mas é isso. Tá? Então, eu tenho 100 de despesa e 200 de receita. Se eu crescer a minha despesa para 110, só que a minha receita cresceu para 700, pô, daí eu sacaneei, né? 700 é muito. 110 dividido por 300. Pô, meu índice de eficiência saiu de 50 para 36, mesmo crescendo a minha despesa. É que ela cresceu menos. Bom indicador. Também não dá para você ficar na Disney achando que o banco
vai subir seu resultado, sua receita e, consequentemente, seu lucro, sem subir um pouco a despesa, até porque tem reajustamento de salário, né? Mas esse ganho de eficiência hoje nos bancos vem do que, basicamente? Fechamento de agência, focando no digital. E isso implica demitir pessoas, né? Digitalização, uso de AI, de coisa, faz parte do jogo. É aqui, ó, resultado recorrente por ação. Então, subiu de 99 centavos para 1,10 por ação, tá? Esse é o LPA, lucro por ação. Tá aqui, né? Repetiu aqui embaixo. Número de ações, valor de mercado até o fechamento, aqui em dólares, tá? Saiu de 60 bilhões de dólares para 75 bilhões. Em reais, tá aqui em cima, ó. 330 bilhões para 397 bilhões. Isso é positivo ou negativo? Claro que é positivo. Significa que entregou valor e o mercado reconheceu isso. Ativos totais, né? Ativos totais do banco, 3 trilhões. É a partir disso que a gente mede o ROA, né? Então, o lucro líquido em cima desses 3 trilhões. Então, vamos lá. Você quer conferir, né? Se eu tenho um lucro que deve fechar nesse ano a 45 bilhões e eu tenho 3 mil, né? Seria 3 trilhões. Eu tenho aí, ó. Olha aí, ó. Vezes 100, 1,5. Vai fechar 1,6. Bom pra cacete. Outro indicador importante, o próprio patrimônio, né? Faz parte do balanço. Esse é o capital do sócio. Você tem que ver, cresceu ou diminuiu. Isso aqui é importante porque tem banco que às vezes vai lá e paga dividendo sem poder, diminuindo o patrimônio líquido. E banco de crédito assim, não é uma boa ideia. A gente verificar uma redução do patrimônio líquido. A gente quer ver a evolução. O enriquecimento do acionista vem no patrimônio líquido, não só no dividendo. Então, subiu de 192 para 207, gerou riqueza, não só na valorização das ações, mas no patrimônio líquido. Percebe isso? Índice de Basileia Consolidado Prudencial. Para resumir, isso aqui, ó, mede a relação entre o capital do banco e o capital dos terceiros. Porque vamos lá, quando você vai lá e faz um depósito no Itaú e qualquer banco, o depósito que você fez virou um passivo para o banco. Só que ele pode rentabilizar em cima disso, que é como se fosse um ativo total, mas é um passivo na prática. Igual, vamos lá, o caixa de uma seguradora. O caixa que está na seguradora não é dela. Ela ganha os juros que advém desse caixa, que é o float, que a gente chama, quanto que ela ganha, né, com esse caixa. Mas esse caixa está lá guardando indenização para pagar. Não é dela. É um passivo, tecnicamente falando. Então essa é a relação. Ó, caiu, mas não caiu tanto, né? Tá? Basileia 3 caiu um pouquinho, mas assim, não é nada gritante. Aqui é um indicador negativo, mas se fosse uma queda drástica, aí você poderia ficar preocupado. O que é mais importante, até para medir a capacidade do banco de pagar bons dividendos, é o índice de capital principal. Ele pega mais os ativos mais seguros do banco aqui, né? E tá, ó, 13,5, cara. Você tem banco abaixo de 11. Então tá muito bem, assim, de saúde financeira o Itaú. Índices de liquidez precisa ser acima de 100%. Todos eles estão também, tranquilo. Então a gente nota aqui que o único indicador negativo aqui foi a redução da Basileia, mas tão pouco que é até injusto você falar que é negativo, mas é só para falar, chama uma coisa negativa aqui no Itaú, em relação ao ano de 2024. Ó, caixa eletrônico, tá? Tá aqui. Ó, agora anota isso aqui, ó. Teve redução de caixa eletrônico, né? E teve redução de agência, ó. 2.959 foi para 2.617. É o que eu falei, tá ganhando eficiência com isso também. Aqui outros destaques. Olha, tem que ser muito doido para avançar uma aula completa assim. Eu não vou conseguir não, confesso para você. Mas eu vou entregando valor. Se não der tempo nesse, em outro a gente vai comentando aqui. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos comentar mais um pouquinho aqui. Assim, você vai pegando, até porque não adianta eu supor que você vai aprender tudo de uma vez. Existe a curva de aprendizado. Não, mas olha só, isso aqui é importante, tá? Custo do crédito. Isso aqui é importantíssimo. Reflete a despesa que o banco vai ter com perda esperada. É o PDD, aquele crédito podre que ele considera perdido. Ele pode ter sorte de recuperar, mas ele já tem que considerar perdido, para o balanço refletir a realidade do banco. Então você tem que procurar saber se essa despesa está aumentando. Eu já antecipo aqui para você que no caso do Itaú teve aumento. É por isso que ele está mais cauteloso no aumento da carteira de crédito, porque ele está vendo que por mais que ele tenha conseguido crescer resultado, a despesa de perda esperada está crescendo. Isso é importante, tá? Então, olha só. Aqui você tem uma noção mais clara nesse item, demonstração de resultado, que aí consolida todos os números aqui, tá? Então, olha só. Custo do crédito. Eu vou pegar só o segundo TRI de 2025. 9 bilhões subiu para 9,1. Isso é negativo. Mostra que a despesa com perda esperada aumentou, ó, 1,2%. Em relação ao terceiro trimestre de 2024, aumentou bem mais, 9,5%. Então, assim, você já percebe que uma questão generalizada é o Brasil está sofrendo com uma inadimplência muito alta. O que é inadimplência? Calote, o pessoal não está pagando, o pessoal não está aguentando pagar. E aí o banco ele tem que provisionar, porque ele fala, ó, já passou de 90 dias, já Elvis. Ah, recuperou, beleza. Aí, o que acontece? Reverte a provisão. Aí ela aparece como lucro no balanço.
Entendeu? Olha só, crescimento da carteira de crédito, pessoa física 1%. Em relação ao ano passado, cresceu 6%. Mas olha como esse trimestre cresceu pouquinho. Micro, pequenas e médias empresas, 1,1%. E grandes empresas, 1,5%. Em relação ao ano passado, PJ cresceu mais. Veja outra característica. Tá vendo como os números eles falam? Só que você tem que aprender a ler. Como que eu aprendo isso, Luan? Você tem que estar na comunidade de formação Bra Invest. Lá eu trago relatórios onde, cara, eu pego esse relatório financeiro aqui de 40, 50, 100 páginas e compilo em 5 páginas de comentários. Então eu tenho todo o trabalho de ler, interpretar e escrever. Tá tudo lá. E tem o meu curso para você se aprofundar mais nessa questão. Porque é difícil trazer aqui, eu tô mostrando. Tem que fazer um vídeo super longo e eu sei que não vai ter alcance. Eu tô fazendo para quem se interessa mesmo. Você pode anotar depois você confere. Esse vídeo não vai ter alcance. Só se eu tiver muita sorte. Mas não contar com a sorte também. Mas olha só, o que o número está falando? Que o Itaú é mais focado em grandes empresas. Por quê? Olha só, carteira de crédito. Ele cresce mais em grandes empresas. Isso ajuda o banco a ter um menor volume de inadimplência. Porque os grandes players, eles sobrevivem mais. E aí o Itaú, ele é cauteloso na análise de crédito. Não vai conceder para qualquer um. Tanto assim que ele não sofreu com o escândalo Americanas, como acabou sofrendo o Bradesco e também o Santander. Isso já mostra um diferencial. Você tem que encontrar empresas com diferenciais. Você tem que encontrar. Então, tá vendo que, de novo, voltamos lá. Não basta a empresa ser boa. Tá vendo a simplificação excessiva da coisa? Ela tem que ser boa com tendência de alta no lucro. O Itaú, você olha a tendência de alta, bonitinha. Tem um relatório de análise dedicado ao Itaú lá na comunidade. E ela tem que ter um moat, um fosso, uma vantagem durável, diferenciais. Tudo isso é o que faz a diferença. E aí, para essa aula não ficar tão longa, eu vou finalizar aqui com um item que é muito importante. Que se for para você dar só uma pincelada assim no resultado trimestral, você está sem tempo, pelo menos olhe os destaques, mas interprete adequadamente, como eu mostrei aqui, e leia a mensagem da administração. Você tem que pensar comigo o seguinte, aqui a gente pelo menos está tendo contato com a qualidade da gestão. O que eles estão falando para os investidores? Qual que é a mensagem que está por trás? O que eles não estão falando? Você quer transparência. Você quer o cara, o gestor, que fala assim para você, ó, quando foi tudo bem, foi tudo bem. Mas quando tá indo mal, e a gente está fazendo X, Y, Z para reverter essa situação. Você quer transparência. Investir é confiar no trabalho de terceiros. Para eu confiar, tem que ter essa transparência. Não tem jeito. Tem que ter confiança. E aí, vamos ver os comentários. No terceiro trimestre, o resultado alcançou quase 12 bilhões, aumento trimestral de 3,2%. ROI, 23,3%, tudo isso a gente já viu. A carteira de crédito aumentou 0,9 e 1,2 no Brasil no trimestre, crescimento baixo, mostra cautela. Ah, Luan, crescimento baixo é ruim? Não. Quando crescer a qualquer custo é muito arriscado, é melhor que você não cresça. Você foca em rentabilidade. Carteira de pessoa física cresceu 1%. Está comentando aqui com a gente. Margem financeira cresceu 0,5. Pô, margem é... Cara, quando a empresa, pode ser banco ou não, ela não consegue crescer muito em determinado período por conta de uma crise, como que ela cresce o lucro líquido? Comenta aí. Pô, Luan, cortando despesa, né? No caso aqui, fechando a agência, conseguindo ganhar mais dinheiro com os clientes, margem com clientes, no caso do banco. É assim mesmo. E aí, mesmo que eu não tenha crescido, eu consigo melhorar meu lucro líquido. Pô, cresci 2, mas meu lucro líquido cresceu 10. Por quê? Porque eu controlei despesas, custos e ainda ganhei mais dinheiro com o cliente. Então, olha só, a margem financeira com clientes cresceu 0,5. Tá vendo como você vai pegando aqui? Índice de inadimplência, isso é importante. Entre 15 e 90 dias, que não é tão preocupante, que ainda dá para recuperar, aumentou. Mas é negativo, né? Aumentou. Fechando o trimestre com 2% de inadimplência. Mas ainda, frente aos outros bancos, aos concorrentes, está bem tranquilo. No segmento de grandes empresas, o aumento foi de 0,9. Os aumentos, tanto no consolidado quanto em grandes empresas, ocorreram por conta de um cliente específico que já estava adequadamente provisionado. Então, teve um cliente que ficou devendo, que o banco não cita aqui, e já estava classificado no estágio 3, que aí é perda bem provável, sabe? Então, é importante a gestão falar isso. Ó, tinha um cliente que ferrou com a gente aqui, mas nada preocupante, a gente já tinha provisionado. Então, olha a capacidade da gestão de prever também, ó, a coisa dando ruim. Inadimplência acima de 90 dias ficou quase 2%. O que é importante se olhar? Trimestre a trimestre no banco. Inadimplência evoluindo. Ela não pode disparar. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil. A inadimplência no agronegócio subiu tanto que o banco acabou tendo uma queda de mais de 40% no resultado, sequer conseguindo prever minimamente seu resultado futuro, que é o guidance. Então, assim, para você dar atenção a uma coisa no balanço do banco, nesses relatórios financeiros, é a evolução da inadimplência. Pelo menos isso você senta a bunda na cadeira e interpreta.
Se não, entra para minha comunidade. O custo do crédito apresentou um aumento, claro, né? Se eu aumento inadimplência, eu preciso aumentar o custo do crédito, tá? Eu tenho que provisionar mais, tranquilo, dentro do esperado. As receitas de serviços e seguros cresceram 4%, legal. Houve um aumento de 33,7% das receitas com banco de investimento. O atacado está salvando, né? Principalmente com renda fixa aí. O atacado, quando eu falo, é a parte do banco dedicada a investimento. Banco de investimento. Varejo é esse crédito pessoa física para as empresas ali. As despesas não decorrentes de juros cresceram 4%, também nada muito preocupante. Ó, teve o reajuste trabalhista, isso é inevitável, né? Não tem o que fazer. Melhorou o índice de eficiência. Então, melhorou o índice, tá bom. Aqui do lado, alguns números que a gente já viu e aqui a projeção. Para finalizar essa aula, senão de novo vai ficar muito longa. Ó, e o que a gente teve aqui? Carteira de crédito, crescimento que o banco espera, entre 4,5 a 8,5, mantido, está dentro desse intervalo. Margem financeira com os clientes, quanto que ganha com o cliente? E eles melhoraram margem, hein? A gente viu, mantido também, entre 11 a 14. Margem com o mercado, aqui depende muito de taxa de juro, curva de juro, negócio complexo. É até difícil de ter lucro sempre. Aqui, tá? Resultado da tesouraria, que é mais complexo. Não se preocupe com prejuízo aqui, tá? Pode acontecer. Mas, ó, entre 1 bilhão a 3 bilhões. Mantido... Não, mantido não. Aqui melhorou. Início e tal é foda, né? Custo do crédito mantido, apesar da alta, né? Então a gente tá falando de mais de 30 bilhões, podendo bater 38,5 bilhões de custo de crédito. Receita de serviço aumentando entre 4 e 7, a gente viu que aumentou 4, é mantido. Despesa não decorrente de juro, mantido também. Alíquota de imposto entre 28 e 30, mantido. Mais um detalhe, o ideal é que o banco não coloque aqui, sabe o quê? Projeção de lucro líquido, se não engana o mercado. Mesmo que não tenha sido de forma intencional. Dar essa projeção de resultado líquido futuro é um grande erro que o Banco do Brasil comete. E a gente tem que reconhecer isso. Você nunca viu o Itaú dando call de, vai dar tanto de lucro. Não, não. Só dá aqui os indicadores. E aí você faz a sua análise. Isso é bem positivo. Mostra que a gestão é muito mais pé no chão, de certa forma até mais ética. Tá vendo como os números, o próprio relatório financeiro ele fala, mas você precisa aprender a interpretar tudo isso. E aí a gente para por aqui. Se quiser mais uma aula nesse sentido, comenta, compartilha. Esse vídeo tem que ter alcance para eu poder fazer uma parte 2, 3, 4, que eu quero te ensinar. Mas também não vou ficar aqui perdendo meu tempo, né? Se o pessoal não está interessado. Eu acabo me dedicando muito mais à comunidade, porque lá o pessoal eu sei que está muito interessado e o pessoal paga por isso, né? O pessoal paga por isso. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Mas enfim, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te mostro as limitações do método Bazin de preço teto.